Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Williams, sou estudante de Química na Universidade Federal de Alagoas e estou no oitavo período e sou idealizador desse projeto. Um projeto chamado de Ciência, Música e Arte. O projeto é desenvolvido aqui na cidade de Arapiraca, porém tenta e vai trazer para vocês o maior, o maior nível de conteúdo possível que a gente pode trazer para cá para bater um papo com vocês. E hoje, de fato, é o nosso primeiro dia, oficialmente, é a nossa primeira live, nosso primeiro bate-papo. E antes de começar o meu bate-papo com o meu convidado de hoje, com a minha convidada, eu queria agradecer a todo mundo que me deu apoio de colocar esse projeto para frente. E quero agradecer também ao Washington, que é o cara que está me ajudando muito nessa estrutura gráfica. Então, todas as postagens que eu faço tem o dedo dele. Ele me ajuda muito, é um cara que está me apoiando. Também quero agradecer a outros professores que me incentivou a continuar esse projeto. E, antemão, eu quero falar da minha convidada hoje, que para mim é uma honra muito grande receber. Ela aceitou esse desafio e aceitou bater papo comigo hoje. Então, eu estou falando da Yara Tereza de Oliveira, Terra de Oliveira, e eu vou chamar ela aqui no vídeo para a gente iniciar o nosso bate-papo. A Yara, ela é professora da Universidade Federal aqui de Alagoas, do campus Arapiraca, e ela recebeu esse convite. Então, eu quero colocar ela aqui no vídeo para a gente iniciar esse bate-papo. Aí, boa Primeiramente, noite, Will. primeiramente, professora, boa noite. E para mim é uma honra e uma felicidade imensa receber a senhora aqui para bater um papo comigo e aceitar esse desafio de ser a minha primeira convidada do meu projeto, né? Ah, Então, eu que agradeço, viu, Williams, pelo convite. É um prazer e, assim, uma responsabilidade, né? Ser a primeira. Muito é, obrigada mesmo. a responsabilidade maior para mim. Chega a dar aquele frio na barriga, a primeira live, e com uma pessoa que tem tanta experiência, principalmente no ensino médio, que eu acho que é uma grande problemática nossa hoje. E É junto verdade. com você, a gente pensou nesse tema do professor e o desafio no ensino de Química. Então, primeiramente, eu quero que a senhora se apresente para o nosso público, para a nossa comunidade aqui arapiraquense, e a palavra fica com a senhora agora. Ah, tá certo. Eu me formei em licenciatura em Química pela Unesp Araraquara, 2005. Não sou do estado de São Paulo, meus pais são do interior de Minas Gerais. Depois eu me formei em 2005, 2006 eu fui para São Paulo, fiquei trabalhando um ano, e em 2007 eu entrei no mestrado, fiz o mestrado em ensino de Química pela USP em São Paulo, e depois fiz o doutorado, né, e pela Universidade Federal do ABC, no campus de Santo André, na Química, mas a pesquisa voltada ao ensino de Química. E eu quero deixar claro, eu não fiz, igual muitos fazem, seguido, né, mestrado, doutorado, tudo junto, eu sempre fiz umas pausas, então eu me formei, fiquei um ano trabalhando, refletindo da minha vida, porque o curso de Química não é um curso fácil, né? Eu estava de saco cheio da faculdade, eu precisava cair no mundo, cair no mercado. Então, aí depois que eu fiz o mestrado, dei uma pausa também, e depois de 4 anos do mestrado que eu fiz o doutorado. E durante todo esse período eu fiz trabalhando, né? Sempre a pós-graduação, maior parte da minha graduação, eu também trabalhei. Além da formação de Química, a senhora também é formada em Pedagogia, não é isso? Isso, eu terminei a pedagogia agora no final, o ano passado. Eu fiz uma pedagogia AD porque eu achei que era importante para eu entender algumas situações ali da sala de aula. Eu tô vendo ex-alunos aqui, um beijo para o Jonathan, para a Sueli, que está assistindo, que trabalhou comigo. E ao longo da nossa conversa aqui, eu acho que essa sua formação pedagógica vai ser importante para alguns pontos que nós iremos aqui discutir. Mas antes de entrar no tema mesmo, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sua linha de pesquisa, tanto no mestrado como no doutorado.
Então, eu vou falar um pouco da minha linha de pesquisa e da minha experiência também profissional. Eu sou ainda muito jovem assim, nessa área de pesquisa, porque a maior parte da minha vida foi na educação básica. Então, ainda na pesquisa, eu estou me encontrando ainda. Eu sou um embrião ainda, né? Mas tem algumas áreas que eu tenho mais afinidade, que provavelmente eu vou seguir, né? Que é a sociologia da ciência, fazer panoramas de alguns trabalhos acadêmicos, questões ligadas ao ensino-aprendizagem do aluno. Essas são algumas linhas que provavelmente, né, assim, eu vou ficar em um bom tempo aí pela UFAL. Mas assim, né, estou me encontrando ainda eu sou uma perdida ainda no ensino, né, só o tempo, a experiência que vai dizer, né? Mas, E de experiência profissional, eu trabalhei 16 anos no ensino médio, conheci escolas públicas, privadas, trabalhei também no ensino fundamental, tanto na escola pública quanto na escola privada, trabalhei com a educação de jovens e adultos, também trabalhei com cursinhos pré-vestibulares, privado, e cursinhos também para alunos carentes. Trabalhei também durante 5 anos no curso de farmácia, como professora de Química Orgânica e Química Analítica, e também atuei com cursos de formação de professores pela USP e pela UFABC, especialização. No caso, eu orientava TCCs e eu era tutora, né? E também trabalhei em editoras, fiz trabalhos na área de ensino de Química com editoras, e também correção aí de exames pré-vestibulares aí, nesses 16 anos aí de ensino de Química. é muita bagagem, né, professora? Assim, nessa área do ensino médio. O ensino médio... Ai, a Luciana, minha amiga, nossa, a gente está aqui com pessoas de outro país. Oi, Luciana. Até meus amigos fora do país, um beijo para você, viu? Não sei falar inglês, mas ela está escrevendo aqui em inglês, linda. Ai, ai. Aí depois, assim, eu nunca tive, eu sempre fiz a pós-graduação, né, assim, no caso a minha pós foi com o intuito mesmo de tentar melhorar minhas aulas, eu não tinha tantas ambições, assim, de seguir carreira acadêmica, isso veio mais, foi consequências. Entendi. Ô, professora, então, para a gente começar a falar do tema que a gente escolheu para debater aqui na nossa live, os principais desafios que a senhora entende no ensino médio. Aí, queria que a senhora falasse para a gente. Olha, desafios no ensino médio, vários, né? Se a gente pensar no contexto, os baixos salários, né, que é desmotivante, né? Baixos salários, outra coisa também, violência, né, na escola. Eu já sofri verbalmente, já levei papel higiênico molhado nas costas de aluno do ensino médio, do início da minha carreira. Isso é um problema grave e desmotivante, assim, do professor, né? Mas a gente tem que pensar também que sempre tem um lado bom e as coisas têm um lado ruim, né? Então, assim, eu tive problemas, mas eu acho que também a educação tem um lado bom. Você vai encontrar bons alunos, você vai encontrar boas pessoas, profissionais ali né, que te motivam a continuar ainda na área. Eu acho que ficar na educação hoje é mais uma motivação mesmo, assim, né? Se for mesmo por questões, muitas vezes, salariais, não é uma área atrativa, ainda mais se for uma pessoa de exatas, né? Tipo, um curso de exatas de licenciatura é um curso difícil, né? Então, muitas vezes você vai fazer um curso difícil e talvez, né, vai ter um salário aí baixo, né? Eu acredito que isso que é o grande problema aí nos desafios do ensino médio. Os Eu, principais problemas que eu vejo. pegando um parênteses na sua fala, eu acredito assim que a educação hoje no Brasil, ela é um reflexo do próprio Brasil. A gente pega situações de ensino de excelente qualidade, mas também a gente pega uma qualidade de ensino, como a gente encontra a classe social, né? Alguns têm o acesso à educação de boa qualidade, de ótima qualidade, e outros também uma educação básica que não supra a necessidade dele ir crescendo profissionalmente, né? Ou É, intelectualmente.
Eu trabalhei nos dois mundos ao mesmo tempo. Então, de manhã eu trabalhava num colégio privado, né, organizado, com tecnologia, com toda a infraestrutura. E à noite eu trabalhava na escola pública. São mundos completamente diferentes. A sensação que eu tinha até que eu estava em outro planeta, sabe? Mas isso não foi assim desmotivante na minha vida. Eu acho que falei assim, eu tô aqui porque eu acredito nas pessoas, né? E eu acho que isso que nos fazem ainda, né, ser professor hoje. Eu acho que isso é o diferencial de você se tornar aluno de licenciatura e ao final você se tornar um professor. É aceitar essas diferenças, essa desigualdade e mesmo assim encarar a sala de aula. Em especial na educação básica, né? Porque hoje também tem muitos alunos de licenciatura que formam e seguem outros caminhos, né? Bem, isso também acontece. Ó, tá vendo um ex-aluno meu ali, o Jonathan, o Rafael Cloro, os meus alunos da UFAL, que bom encontrá-los. Estou com saudade de É, todos. professora, e os principais desafios que a senhora até hoje conseguiu perceber no ensino de química, já que a senhora é professora de química, vamos entrar um pouco mais nessa questão de química. Aí eu queria falar assim, para começar, um dos pontos que a gente vai trabalhar aqui, os conceitos de química. Como é que a senhora vê essa dificuldade de trabalhar esses conceitos em sala de aula? Então, no caso do ensino de química, assim, os principais desafios, assim, de tudo que eu já passei por esse tempo, são a área relacionada aos cálculos, né? Assim, o conceito que eu tive mais dificuldade foi ensinar, né, os alunos, meus alunos aí sabem, né, o cálculo estequiométrico, com certeza, é um conceito muito abstrato, né, então é um número que foge da realidade dos alunos, né, então é muito difícil. Então, essa parte de cálculos de química envolvendo essas entidades é um problema. Outro também que conceitos que eu acredito, assim, que eu tive, que eu acho que também é um desafio, aqueles conceitos muitas vezes ligados aos modelos, né? Que muitas vezes geram concepções erradas para os alunos, né? No caso, os modelos atômicos, né? Também eu acho que é um desafio. Também o diagrama de Linus Pauling, aquilo muitas vezes não tem muito sentido, é um processo totalmente mecânico, né? Então, esses, assim, na minha concepção, né, são cálculos também envolvendo concentração. A parte matemática, né, assim, eu percebo que a parte matemática é uma das questões mais problemáticas no ensino de química, relacionada ainda a essas grandezas, né? Porque teve aluno que já até comentou comigo uma vez que o mol, que sei, os 600 sextilhões, lá, os 6 vezes 10 a 23, ele só existe é, na matemática, não existe na química. Então, eu estava ensinando algo que não era possível, né, na química, né? Então, isso é muito complicado. Outro também cenário, assim, muito complicado, né, é a questão de símbolos, no caso aí, as reações, né, a gente mostrar aquilo e o que acontece também, eu acho difícil, sabe? Tem muitos, então, assim, aí vai, né? O professor tem que sempre ficar estudando, né? Buscando novas informações. Eu estudava, sim, eu estudo bastante ainda, mas no início da minha carreira eu demorava muito para preparar as minhas aulas, sabe? Porque, por exemplo, uma aula de ensino médio de 50 minutos, eu ficava em casa 3 horas praticamente estudando, porque a gente forma e a formação que a gente tem é boa, mas ainda dá uma insegurança, né? Então, eu falo sempre para meus alunos da UFAL, entrou em alguma escola, tem um livro, né? Pegue o livro, resolva os exercícios do livro, sabe? Todos os exercícios, eu sempre fiz isso em todas as escolas que eu trabalhei, eu sempre resolvia todos os exercícios do livro, estudava o livro, para entender, para ver algumas limitações do livro, o que poderia melhorar, né? O que eu poderia tentar fazer ali para levar para as aulas depois. Mandar um beijo, meu ex-aluno também entrou aí, o Giovanni. Ele está com um público grande da UFAL aqui também, do Campus Arapiraca. Tem muitos conhecidos aqui entrando na live agora. Que bom, que bom. Professora, ainda sobre esses conceitos, a senhora acredita que durante esses 16 anos que a senhora tem de convivência no ensino médio, houve muita mudança nos livros didáticos?
Os livros didáticos, os que foram aprovados, os que são aprovados pelo MEC, sim, é que muitas, assim, as escolas particulares usam livros que elas têm interesse e muitas vezes não são aprovados pelo MEC, né? São feitos por editoras, mas eu achei que os livros aprovados pelo MEC melhoraram muito, são mais contextualizados nesse decorrer do tempo. Você pode pegar até um livro do mesmo autor, eu tenho vários, né? De 2005 e hoje mudou, e eu acho que mudou para melhor, né? E hoje também eu acho que o que faz muitas vezes melhorar o livro são muitas vezes as pesquisas na área de ensino, né? Que eu acho que o ensino, aí que vem a importância da pesquisa, né, do ensino, para tentar melhorar aí esse cenário, aí, esse material muito importante aí na vida nossa do professor, que é o livro, né, didático. Quero mandar um abraço para o professor Wander, que ele acabou de entrar agora. Que Ai, o responsabilidade, hein? Olha que lindos, a galera da Praia do Francês. Que bom. Professora, só outro ponto que eu queria discutir com a senhora, porque hoje todo mundo fala que o importante é a gente juntar esses conceitos teóricos que a gente é levado ao ensino na sala de aula e juntar a aula expositiva. Não a aula lúdica, como muita gente fala, mas uma aula expositiva que tenha representação naquela teoria, que geralmente está enraizada nos livros, nos artigos científicos também. A importância da aula expositiva. Então, é que muitas vezes, né, Williams, a gente reproduz o que a gente teve na graduação, né? Então, muitas vezes hoje ainda predomina as aulas expositivas, né? Pela formação que a gente teve mesmo, né? Então, eu acho assim, apesar, né, que tem várias discussões, eu ainda acredito que é possível ter uma aula tradicional, expositiva, de boa qualidade, sabe? Eu acho que depende muito ali da atuação do professor, né? E pode também diversificar, igual no meu início, as minhas aulas eram expositivas, né? Totalmente expositivas, porque foi a formação que eu tive. Mas depois no mestrado, né? Lendo alguns trabalhos na área, que eu tentei adaptar algumas coisas e tentar, em algumas situações, fugir disso. Mas ainda é o cenário que predomina, e para mudar isso, sabe o que tem que fazer, Willis? É a formação de professores. Aí é curso de formação continuada, o curso de licenciatura em Química, é só assim que a gente vai mudar, muitas vezes, o estilo de aula, né? E quero mandar um abraço também ao professor Wilma, que responsabilidade minha aqui, vou falar com o professor Wilma assistindo. Meu de área tá aí, eu não tinha visto. A minha filha não de Itaí, meus alunos, que lindos. Saudade deles também. Ô, professora, como a senhora falou, esse problema da violência na sala de aula, desse problema também dessa desigualdade social, onde o professor trabalha em ambientes que são totalmente favoráveis, mas também são levados a trabalhar em ambientes que não são favoráveis para a educação, para desenvolver o conhecimento ali com os alunos. Então, em meio a isso, como trazer o aluno para interagir em sala de aula? Olha, Willis, é muito difícil, e isso hoje, assim, o aluno muitas vezes tem que acreditar em você, sabe? E eu acredito muito, assim, na afetividade, né? Eu acho que a afetividade, você dá uma atenção para o aluno, sabe? Eu sempre tentei guardar o nome dos meus alunos, eu já trabalhei em escolas de periferia em São Paulo com alunos de liberdade assistida, né? Que é alunos que estavam presos e vão lá para assistir a aula. Então, eu acho que, assim, motivar é difícil, mas eu acho que, assim, é afetividade mesmo, sabe? É afetividade, você tem que ouvir muitas vezes o aluno, muitas vezes a gente, assim, né, o professor está carregado de aulas. Eu era um pouco insegura no início da carreira, eu tinha um pouco de medo de receber perguntas do aluno, o aluno falar, eu fazer alguma coisa que eu não sabia responder, mas depois que eu comecei a ouvir mais o meu aluno, a entender o contexto social que ele vive, eu achei que as aulas melhoraram, né? E assim, tem que acreditar nos alunos, mesmo numa escola de periferia, né? Assim, violência, porque todo lugar, sabe, Willis, vai ter alunos complicados? Vai, mas vai ter também alunos brilhantes, né? Eu já trabalhei em muitas escolas aí públicas que eu encontrei alunos, né, fora dos padrões aí. Então, acho que vai muito do que a gente acredita mesmo, sabe? E não desistir, porque se a gente olhar a escola pelos problemas que tem, né, o ensino médio, a gente desiste da profissão. Então, eu acho que o segredo sempre é acreditar.
acreditar que aquilo vai dar certo. Eu sempre acreditei nos meus alunos, eu sempre acreditei que eu poderia mudar, que eu poderia melhorar, sabe? Eu ainda sou, assim, muito crítica com as minhas aulas, eu me cobro ainda bastante, então eu acho que vai muito disso também, né? Então, a senhora acredita que, mesmo em situações que não seja favorável ao desenvolvimento dessa aprendizagem do aluno, a gente consegue desenvolver nele esses potenciais? Consegue, eu acho que assim, é valorizar o aluno, ouvir também um pouco o aluno. Eu conversava muito com os meus alunos, eu queria entender um pouco a realidade, sabe? Então, você vê aquele aluno muitas vezes problemático, né? Eu conversava com os alunos, eu tenho o pai preso, mora com os avós. Então, acho que quando você começa a dar mais atenção para o teu aluno, valorizar ali, ele começa a te respeitar mais, né? Eu tive muito problema de disciplina, assim, né? Sofrer muitas agressões verbais no início da minha carreira. Mas eu acho que depois, assim, eu fui moldando e eu achei que, assim, melhorou, sabe? Né? Então, a gente tem que acreditar, né? Sempre. Eu sempre falo, acreditar sempre. Mandar um abraço também para a professora Miyuki, Ai, Miyuki, que está linda! Tô assistindo com a gente saudade. também. E o professor Wilson estão lá ligados na gente lá. Então, professora, só pegando um gancho nisso que a senhora falou, a gente sabe que no ensino médio tem muito essa relação do professor e o aluno de amizade. Às vezes o aluno ele cria aquela imagem com o professor, como se o professor fosse o amigo dele, e ele esquece de entender que o professor está ali para contribuir para a sua formação, às vezes profissional, mas o principal ponto é desenvolver a parte intelectual do aluno. É mostrar que tem que ter a parte de cobrança e tem que ter a parte também de conversa, como a senhora falou. A senhora acha que existe muito isso de confundir por parte do aluno, a relação dele com o professor? Existe até problemas na escola que muitas vezes também, assim, não criticando o professor, né? Muitas vezes o professor acaba, né, talvez entrando na situação do aluno, mas eu acho que quem define esse tipo de situação, sabe, Williams, é o docente mesmo, sabe? Você tem que mostrar que você está preocupado com o aluno, mas você tem que mostrar, assim, uma certa, não é preconceito, assim, distância, sabe? Falar que você está ali para formar, sabe? Então, eu acho que isso que é importante. Quem define isso, muitas vezes, é o professor, né? Então, você fala, amigo, então, eu tive aluno, já tive alguns problemas com o aluno, que o aluno achava, assim, que eu poderia dar nota, veio tirar satisfação comigo, tipo, ah, a senhora não é minha amiga, né? Tipo, aí eu falava, eu tô aqui para te formar, meu bem, né? Eu não tô aqui para ficar dando nota agora, porque o aluno acha que porque o professor é amigo, ele tem que, né, dar a nota, né? Assim, vai, vamos considerar tudo que eu escrevo, porque ela é minha amiga. E eu sempre mostrei para os meus alunos que eu gostava deles, né? Que eu até poderia ter um certo grau de amizade, mas ali eu tô para avaliar. Eu sempre falava para meus alunos lá fora, o mundo aqui dentro é uma coisa, lá fora o mundo cobra. Né? E eles reclamavam muito comigo, pelo menos no colégio, né? Nos cálculos, com unidades, sabe? As unidades, lá o mol, o grama, então eu descontava nota. Eu tive, assim, muitos problemas com correção de prova, porque eles queriam a nota, sabe? Aí a fama é maldosa, é a bruxa, né? É tudo, né? Mas depois você vai explicando para eles, eu acho que a gente tem que muito, assim, explicar por que eu estou considerando isso. Então, eu sempre deixava claro para os alunos, né? Tem que descontar certas as correções, o que eu fazia, né? Então, aí eu achei que depois de um tempo melhorou, mas no início de carreira foi bem difícil. Ô, professora, qual é a diferença de ter esse tipo de relacionamento com alunos de ensino médio, então ali entre 16, 17, 18 anos, e na educação de jovens e adultos? A diferença? Sim. Olha, o aluno de ensino médio, assim, os jovens e adultos é um outro mundo, né? Eles, alunos também, assim, a educação de jovens e alunos, talvez vai ter um aluno que vai querer aproximar, né? Tem aluno que vai ficar apaixonado, porque tem aluno que tem aquela coisa, né? Tipo, ai, professor, e eu sempre, por exemplo, no colégio eu falava sempre, gente, pedofilia é crime, pelo amor de Deus, eu sou casada, eu brincava com eles, né? Quando eu percebia alguma situação. Mas na educação de jovens e adultos também é aquela postura, sabe, Willis? Eu acho assim, ó, muito do que acontece em sala de aula, eu acho que vai muito do que a gente expressa para o aluno, sabe? Eu acho assim, ó,
A gente tem que mostrar que está preocupado com eles, mas tem que mostrar ali que a gente também está dando formação para eles, né? Seja na educação de jovens e adultos, seja no ensino médio, né? Até na universidade. Eu já, uma vez na universidade que eu leciono, tinha um recado no meu carro de um aluno. Eu até sabia quem é, fingi de morta, sabe? Não, nem, né, não acontece nada. Eu acho que ele queria que eu talvez tirasse uma satisfação em sala, né? Mas eu falei, não, não vou fazer nada. Ai, a Camila tá online, a Ana foi minha ex-aluna do ensino médio. Beijo, Camila, formou comigo. Beijo, Camila. Professora, agora eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o seu desafio como professora na Universidade Federal. Olha, o meu desafio, Willis, assim, até eu vou falar uma situação que aconteceu. Eu consegui uma transferência para voltar para o Sudeste, né, numa universidade federal, e eu resolvi, não tive coragem. Eu acho que ainda Alagoas é um estado muito carente de profissionais na área de ensino de química, e eu não tive coragem de deixar a UFAL. Eu acho que a UFAL me acolheu de braços abertos, eu não vi motivos assim para deixar. Então, o que eu, né, pretendo, assim, o que eu almejo ser uma professora de uma universidade federal, né? Espero dar formação para os meus alunos, fazer diferença nos meus alunos aí da química, da biologia, porque eu também leciono química geral na biologia, trabalhar com pesquisas, né? O professor Wilmo tem me ajudado bastante, né? Tem mostrado aí os caminhos na pesquisa do ensino de química. Isso para mim está sendo muito importante, essas parcerias, né? Encontrar pessoas que acreditam em mim. E também trabalhar com extensão, né? Tentar trazer, né? Levar a química para a comunidade aí de Arapiraca e região, né? Assim, ali nas redondezas, né? Eu espero que eu faça a diferença, né? Aí em Alagoas, né? É verdade. Eu não tive o prazer de ser seu aluno. Eu já estou chegando na parte final já do curso. Aí a gente não se encontrou em sala de aula ainda. Né? Quem sabe Não, mas a gente pode se encontrar. Você pode me procurar. Né? Eu espero, né, voltar logo. Também espero voltar logo. E sim, ô professora, agora outro também visando essa parte do seu desafio como professora da universidade. Como a formação do professor em licenciatura em Química reflete na sua ação em sala de aula? Como é que a senhora vê esse contexto de toda a formação do professor para até chegar na sala de aula? Olha, a universidade, a maior parte da formação da universidade, né, Williams, ela vai ser a bagagem química e a pedagógica, mas, por exemplo, as ações mesmo em sala de aula é só a prática, sabe? É só o dia a dia que vai definir. Então, por exemplo, né, a UFAL vai dar formação para vocês de parte química, questões ligadas aos problemas do ensino, né? Mas o dia a dia é só o ambiente escolar que vai conseguir fazer isso, sabe? Então, assim, eu acho que a UFAL, né, vocês têm o Wilma aí, o pessoal da Química faz um trabalho muito bom, vocês têm uma formação muito boa, e a UFAL, agora as universidades também têm programas, né, que vocês têm mais acesso à educação básica, né, lá, você faz a residência pedagógica, já chegou a fazer? Não, tem um projeto... Fiz o PET, participei do PET com o professor Wilma, participei do PIBID também com o professor Wanda e a professora Silvia, e concluí os 2 estágios. Acho que por isso que eu elaborei essa pergunta, porque a gente está dentro da universidade, assim, não é uma crítica o que eu vou falar, mas tipo, é uma visão de um aluno, que eu acho assim, que a gente... é importante, a gente tem que ouvir o aluno. A gente peca por, acho que dá muito ênfase na parte teórica e esquece de dialogar com o aluno. Os professores esquecem de dialogar com o aluno, como é aquela vivência. Assim, eu tive o prazer e tenho o prazer de ter o professor Wilma como meu professor, porque ele sempre fala que a gente, às vezes, joga conteúdo demais para os alunos e esquece de dialogar com ele. Como é que a química vai dialogar com o professor que está se formando e vai dialogar com o futuro professor em sala de aula? Então, por isso que eu pensei nessa pergunta, porque eu acho assim que a gente está com muito conteúdo teórico, mas a gente esquece de discutir a prática. Eu acho também, né, Williams, eu acho assim, isso daí também reflete muito da formação daquele professor, né? Então, muitas vezes, aquele professor que né, coloca muito conteúdo, ele está
reproduzindo o que ele teve na graduação, o que ele teve na pós-graduação. Eu acho que assim, né? Muitas vezes a gente reproduz, sabe, o que a gente teve. Né? Então, muitas vezes, por isso que eu acho que assim, talvez é uma crítica, eu entendo, também a minha graduação também não foi diferente, mas depois eu fiquei refletindo que muitas vezes assim, como que a pessoa talvez vai ser diferente, que eu acho que é mais difícil, sendo que ela teve esse estilo de ensino, né? E eu acho importante mesmo que, né? É importante dialogar, ainda mais se vocês vão ser futuros aí professores de química, né? Eu comecei na UFAL em setembro, eu tento sempre dialogar com os meus alunos, coloco sempre algumas situações em sala de aula, sabe? Eu tento sempre, estou tentando, né? O professor é aquilo, né, Williams? Tentativas e erros, melhoras, refletir, né? Mas então eu acho que isso daí, muitas vezes, somos o que. Então, e a minha percepção de aula, por exemplo, mudou depois que eu entrei, né, na pós-graduação do ensino. E eu acho assim, muitas situações também em sala de aula, sabe, William? Você vai, na convivência mesmo, conversando com pessoas da área, quando você for trabalhar numa escola, sabe? Eu acho que isso para mim fez muita diferença, sabe? Tipo, né? Conversar, então talvez seria interessante, sabe, até vocês o quê? Conversar com professores de química mesmo da educação básica, sabe? Ter mais contato com esse tipo de público, porque na minha formação eu acho que fez toda a diferença. Eu conheci pessoas fantásticas aí na educação básica, sabe? Mas isso eu só consegui depois que eu saí da universidade, né? Que eu entrei nesse mundo aí do ensino médio. Sobre essa questão, professor, eu posso falar porque a minha visão e alguns conceitos que eu tinha como professor de química mudou quando eu comecei o estágio. Porque eu vi, se eu não tivesse me preparado psicologicamente e tivesse pesquisado como é que eu teria que me comportar em sala de aula, mesmo dominando alguns conceitos químicos, mas a gente sabe que cada ser humano que está sentado ali pensa de um jeito diferente, vai receber a informação de um jeito diferente. E quando eu entrei no estágio, no segundo estágio, que é o estágio que a gente vai começar a lecionar, eu vi que os alunos sempre falavam: eita, o professor de química, ele é doido. Eita, é muito difícil, eu não vou nem prestar atenção, porque eu sei que é muito difícil, eu não vou aprender nada. Então, eu acho que os professores que vieram antes de mim na sala de aula, acho que massacrava muitos eles com cálculo, como a senhora falou, e outros conteúdos que são muito pesados, mas a gente não conversa com os alunos. Não tenta uma forma de suavizar aquele conteúdo. E eu senti isso muito no estágio, eu senti essa repulsão dos alunos. Quando eu cheguei na sala de aula, todo mundo se afastava, como se afastava. Eita, chegou o doido, chegou o professor de química. Não, eu tive um aluno do 9º ano que o primeiro dia de aula ele me falou assim: a senhora é professora de química? Eu falei, eu sou. Aí ele falou assim: meu pai falou que a química é a área da bomba atômica, né? Aí ele falou assim para mim, eu não esqueço até hoje disso, há uns 15 anos atrás. Aí ele falou assim depois para mim: mas eu tô com medo de ter aula com a senhora, de fazer a bomba atômica e morrer depois. Então o aluno já tá, sabe? Ele estava achando que ele não ia nem sobreviver à aula por causa da bomba atômica, né? Então eu falei, meu Deus, mas olha, no início, eu vou te falar, no início, quando eu comecei a dar aula, eu era bem ríspida, viu? Eu tinha prazer de falar que eu ia dar uma prova difícil, sabe? Que eu ia cobrar, sabe? Bastante. Eu acho que também foi pela formação, né? Que a gente tem, né? E depois, assim, eu comecei a repensar, dialogar mais com os meus alunos, até do ensino médio, né? Muitas vezes não dá tempo, porque muitas vezes você vai trabalhar num colégio de ensino médio e você vai ter que cumprir conteúdos, né? Mas depois que eu comecei a ouvir mais os meus alunos, fez diferença. Eu acho que o segredo, viu, Inês? Vocês que vão sair no mercado, ouça o seu aluno do ensino médio, sabe? Eu sempre falo assim, né? Não chega, a química também já é árdua, não chegar também muito mal-humorado, sabe? Que o aluno já tem medo, né? Então, talvez, né, chegue ali, ele já fica, a química não é uma área atrativa, o professor muitas vezes chega mal-humorado, então eu sempre chegava sorridente, até os alunos me perguntavam qual era o motivo de tanta felicidade, sabe? Ai, meu Deus do céu. Como a senhora falou, aquela parte, né? É a gente fazer aquilo que gosta. Quando a gente começa a fazer aquilo que gosta, e principalmente construir
um solo que seja fértil e que você confie naquilo que você está fazendo, eu acho que não tem como dar errado. Exatamente, eu concordo. Acreditar no que você faz, acreditar nos alunos, sabe? A gente sempre tem que acreditar nos nossos alunos, sabe? Eu sempre acreditei nos meus alunos, seja da escola pública, seja da escola privada, de qualquer lugar que eu trabalhei. Eu acho que isso faz muita diferença. A Sueli, que trabalhou comigo, a Camila está falando, elas são professoras super experientes, a Márcia, linda, também professora. Isso faz diferença, sabe? Eu Muito. sempre tento colocar assim a minha experiência de vida, porque eu venho de uma família humilde, de Pernambuco, a gente veio para Arapiraca e passei por escola pública, não tive muito acesso para a educação, meus pais também não tiveram acesso à educação na infância deles, na juventude, então assim, eu penso sempre no meu aluno com as dificuldades, eu sempre falo para eles assim, quando eu estava no estágio, mesmo não sendo professor ainda, eu dizia, se você pode ser modificador da sua vida. Então, se você quer ser um médico, se você quer ser um doutor, se você quer ser um, um mecânico de bicicleta, se você quer ser um mecânico de moto, seja melhor naquilo que você se propõe a ser. Então, Realmente. E assim, venha para a escola para você absorver o conhecimento que te leva para frente. Não que seja uma coisa obrigada para você, porque a gente sabe que nem todo mundo que está sentado ali vai chegar a uma profissão bem-sucedida, mas a gente pelo menos tem que tratar dele, do aluno, com decência. Saber que a gente um dia teve ali sentado na sala de aula. sim, exatamente. Então, é isso mesmo, é acreditar, sabe, valorizar, sabe? E aí eu acho que flui, sabe? Eu acho que docência, né, eu acho que qualquer profissão, eu acho que à medida que você, assim, escolheu ser aquilo, escolheu ser professor, você tem que abraçar a causa e acreditar, porque senão a vida dá tudo errado. Se a gente for para a escola, sabe? Tipo, ai, que inferno, é um saco. Você vai ver que vira um caos a aula, sabe? E aí a vida conspira para que tudo dê errado, sabe? Eu acho que assim, ainda a gente tem que acreditar, sabe? E assim, eu acho que vocês da UFAL vão fazer muita diferença em Alagoas, né? Alagoas é um dos piores cenários aí do IDEB, né? Na educação básica aí no país. Eu acho que Alagoas precisa de professores nas diversas áreas aí do conhecimento, né? E química existe uma carência, não só em Alagoas, né? No país mesmo, né? É. Eu sempre acreditei assim que o ensino médio é a porta para o nosso estágio, é aquela oportunidade da gente ir para a sala de aula, de fato, para a gente primeiro observar com o estágio observatório e depois a gente começar a lecionar. E isso é muito difícil, você organizar suas ideias e fazer que outras pessoas entendam a sua ideia, sem fugir do contexto científico, sem fugir da pedagogia, e esquematizar tudo de uma forma que seja bem acessível para as outras pessoas. Isso é muito difícil. Eu, É como um desafio. é um desafio muito grande. É um desafio. E assim, né? Eu acho que é só a experiência mesmo que vai te, sabe, que vai responder isso, sabe? Não é muitas vezes a UFAL vai te dar conhecimento, mas é o dia a dia. E talvez vocês vão perceber assim, ó, vocês vão preparar alguma coisa para a aula e vai acontecer algo diferente, sabe? Você não vai chegar até onde você queria, ou o aluno vai te levar para um caminho, vai te fazer perguntas. Então, a aula é assim, cada dia, sabe, Williams, vai ser uma situação. Então, tem dia que vai ser mais produtivo, tem dia que não, né? Ainda mais, assim, dependendo do assunto, né? Então, assim, professor tem que estar abertos aí a algumas mudanças, né? Eu acredito Sim, também. eu quero contar. Um dos desafios que eu também, né, presenciei na escola é a educação inclusiva. Nós não temos formação para isso, né? Já tive muito problema com aluno e de deficiente auditivo, não tinha o tradutor em Libras em sala, o aluno pegou a carteira, queria jogar a carteira em mim porque ele não entendia, é um desafio. Nós não temos formação e muitas vezes não sou contra a educação inclusiva, eu sou a favor, eu acho que tem que ter, mas eu acho que tem que dar formação aos professores, né? A educação inclusiva no ensino de química realmente é um desafio. E assim, muitas vezes é um desafio até nas escolas particulares, porque a escola particular, muitas vezes, a educação inclusiva é colocar todos os alunos numa mesma sala fazendo prova. O que eu já presenciei de educação inclusiva? O aluno, por onde eu passei, a educação inclusiva era fazer uma prova com
grifada, com enunciados mais curtos. Então, eu sempre era crítica a isso. Eu falei, será que isso realmente é educação inclusiva, né? Fazer uma prova com enunciado mais curto, grifar. Eu queria, assim, eu sempre argumentava na escola, né? Eu queria algum embasamento, algum artigo, um livro, um embasamento científico que me provasse que grifar uma prova era importante ali naquele aspecto ali da inclusão, né? Eu acho que ainda o nosso país é muito, não só o Brasil, né? Vários países do mundo ainda é muito carente. Isso realmente é um desafio no ensino de química. Não só de É, química, né? De todas as é, áreas. de uma forma geral, porque não adianta a gente colocar 5 alunos na sala de aula que precisem dessa educação inclusiva e não dar condições da gente desenvolver esse trabalho. Eu É um cenário, no caso da educação inclusiva, sabe, Willis, é um cenário muito preocupante, assim. Eu ficava muito angustiada na escola, não pelo aluno, sabe, pela minha formação, assim, né, porque eu não conseguia atender as necessidades do aluno, sabe. Eu até depois eu estava querendo fazer um curso de psicopedagogia, sabe, para tentar entender um pouco aí esses aspectos aí da inclusão. Durante a minha formação, eu sempre tentei observar todos os professores que eu já tive o prazer de assistir aula e estar presente nas aulas. E eu acho que essa pandemia, quando ela se instalou aqui no Brasil também, e a gente deu essa parada, eu acho que me ajudou muito a refletir sobre o que eu quero para a minha formação, como é que eu quero estar em sala de aula e qual profissional o Williams quer se tornar. Então, eu acho assim que me ajudou muito até criar, botar esse projeto para frente, que eu sempre almejei, sempre desejei, estava no papel e eu sempre esperei uma oportunidade. Então, isso me fez entender assim que eu não preciso ser o melhor aluno, eu não preciso ser a melhor pessoa, eu só preciso respeitar os meus limites e saber ouvir os professores, que eu acho que cada experiência que cada professor chegou até hoje para mim e falou, eu acho que foi muito importante para mim poder chegar nesse momento aqui e estar tendo o prazer e tendo a honra de discutir com a senhora vários assuntos que eu sempre achei pertinentes, mas não domino todos, claro que era impossível dominar todas essas áreas, mas que a cada dia eu estou aprendendo mais. E eu acho que Que isso é bom, muito importante para mim. que bom, fico feliz de saber, também é um prazer. Meu, também eu sempre ouvia as pessoas, a gente tem que ouvir né, outros professores, sabe? Isso você vai perceber, sabe, Willis, que vai fazer toda a diferença, sabe? Tanto o professor, né, da educação básica, quanto da universidade e outras. Sempre acredito em vocês, né? Eu falo para os alunos, se a gente não acreditar, a gente tem que acreditar na gente primeiro, porque senão, né, a vida não flui. É, Aí eu acabo eu, depois de mandar, uma amiga mandou uma mensagem aí, a Vera. Beijo pra Vera, tô morrendo de saudades também. eu sempre discutia com alguns amigos meus que estudam comigo e a gente falava assim que existe vaidade entre os alunos que a gente para de conversar. A gente para de conversar entre a gente, para de discutir, porque sempre um está querendo ser melhor do que o outro. E eu acho que assim, É, tem espaço para todo mundo. Tem a química, tem química orgânica, química inorgânica, a área de ciência da química mesmo. Tem todas as áreas que se a gente começar a conversar entre a gente, como alunos de química, a gente vai conversar como professores e a gente vai poder ajudar o nosso estado, principalmente, ou outro estado que esteja mais carente de educação do que o nosso, de forma que todo mundo vai ter um espaço. Então, eu acho que isso falta para a gente como aluno, e é uma crítica que eu me faço, porque antes eu não conversava, como agora eu enxergo esse mundo que a gente pode dialogar e pode trocar essa ideia. E isso eu acho que me ajudou muito, assim, está me ajudando muito esses dias que eu estou em casa. E, e assim, daqui para frente eu acho que eu vou ser um novo aluno, vou ser um aluno diferente do que eu pensei, e com certeza eu seria um professor totalmente diferente do que eu imaginava que eu seria. que bom, fico feliz em ouvir isso. E eu acho assim, né, Willis? Eu acho que a gente não tem vergonha, não pode ter vergonha. Eu não tinha vergonha nas escolas que eu trabalhava, porque eu resolvia todos os exercícios. Então, alguns eu não sabia resolver. É normal o professor, talvez, não saber resolver.
Pergunte para o outro da sua área. Eu troco, sabe, a mensagem com amigos meus químicos, professores, até hoje, com dúvidas de exercícios do ensino médio. Então, acho que a gente também tem que ter essa humildade, sabe? Tá com dúvida? Converse com alguém, converse com outro professor, igual você que está na graduação, tá com dúvida em algum assunto, algum exercício, não consegue conversar com o professor? Tenta discutir com o colega, sabe? As pessoas, muitas vezes, têm esse receio. Ah, eu não tinha vergonha na cara, não. Pergunto mesmo, sabe? Pergunto até hoje. Eu acho, eu acho que todo aluno tem esse medo de chegar no professor, porque ele vê o professor num nível a mais do que ele intelectualmente, fica com aquele medo de chegar e debater, trocar uma conversa. Até o professor Wanda que está aqui falando que, cara, esse cara aí é sensacional, não tenho nem o que falar nada dele. Também a professora Miu, que eu trabalho com ela e trabalho com o professor Wanda. São duas pessoas que são muito importantes na minha formação. São pessoas que eu converso diariamente e sempre me incentivam e me dão um espaço em seus laboratórios para trabalhar com eles. E isso, para mim, assim, cada dia eu valorizo mais. E eu acho que a palavra que eu tenho para falar para eles é gratidão, porque o cara ser grato aos espaços que você tem, às oportunidades, eu acho que é a coisa melhor do mundo. E só vai te fazer bem. Eu sou suspeita a falar do Wander e da Miyuki, porque eles me acolheram assim, né? Braços do infinito, do tamanho do mundo, né? Adoro os dois também, e eu acho que eles estão aí para fazer diferença na vida de vocês, né? Eu acho que nada é por acaso, né, Williams? Ah, eu sempre ficava assim meio receoso de falar com o professor Wilma, porque eu achei sempre ele um cara que a gente tem que respeitar, porque ele chegou onde chegou, porque trabalhou muito, estudou muito, e muita gente assim fala que, o professor Wilma às vezes ele tá meio de mau humor, mas, poxa, vai entender onde ele tá e o quanto que ele puxa na nossa orelha para a gente poder melhorar, ler mais, estudar mais, pegar nos Sim. livros, sair mais da internet e ir para os periódicos. Ele sempre cobra isso muito e, assim, a gente tem que valorizar esses professores. E principalmente a senhora, porque eu não conhecia a senhora assim, eu disse, não, vou chegar, vou falar com ela, eu sei que ela gosta muito de falar e eu vou dar, Eu gosto vou de falar, falar um pouquinho, sabe, Williams? Ai, se ela que bom. aceitar, eu acho que vai ser um bate-papo muito legal. E assim, para mim, que é a primeira vez fazer uma live com a doutora, com a doutora, para um monte de professores de química e ciências que estão aqui vendo a gente, e meus amigos também de graduação. Eu acho que foi muito desafiador para mim. Mas eu acho que está dando certo. E tomara que dê certo por muito, muito tempo. Eu te desejo muito sucesso também. Vou te indicar vários amigos. Já te indiquei alguns amigos, né, para Isso. você, né, continuar aí as suas lives. Você também tem o meu apoio no que você precisar aí nesses dias e quando voltar às aulas lá na UFAL também. Eu quero te conhecer pessoalmente. Você pode ir Vamos lá me sim. procurar. A aula é lá do lado do professor Will, ali naquele corredor do Eu infinito, sei, aquele lá. tá. Acho que a primeira vez que eu encontrei com a senhora na UFAL foi, eu estava no laboratório do professor Wander. A gente estava fazendo uma limpeza, a senhora chegou com seu esposo lá. Ah, foi mesmo. Ah, foi no dia da limpeza. Você estava Foi, lá aquele estava dia. lá. Dezembro, foi em Foi em dezembro. dezembro. Foi a primeira vez que a gente teve contato, mas futuramente vamos sentar muito ainda para conversar, para debater Vamos outros sim, conteúdos. Então, vamos sim. professora, por mim, assim, eu tenho muito que agradecer a senhora por aceitar esse desafio. Assim, de coração, de verdade mesmo. Para mim foi um desafio muito grande. Eu estava com frio na barriga. Passei uma meia hora com frio na barriga, dizendo como é que vai ser as coisas. Mas, sim, eu agradeço muito, muito, muito mesmo por essa, aceitar o meu convite. E para mim foi muito gratificante. Aprendi muito e espero que para a senhora também tenha valido muito a pena a gente ter ficado aqui esse tempo. Prazer, a honra é toda minha. Nossa, eu agradeço mesmo. Foi assim, né? Muita responsabilidade a primeira live. Agradeço de coração. Gostaria de mandar alguns recados aí. Meus Fique à amigos vontade. estão convidados. Olha, mandar um molde de beijos no coração de todos que estão aí assistindo, né? Dos meus alunos da UFAL, dos meus ex-alunos, dos meus amigos, né? Tem amigos meus aí de São Paulo que estão me devendo visitas em Alagoas, na Praia do Francês, em Arapiraca, precisa. Agora, todos os meus amigos de São Paulo eu convido
mas eu falo que tem que conhecer, né? Eu também agradeço a comunidade da UFAL, que me acolheu de braços abertos, tantos funcionários, professores, alunos, e foi um prazer, viu, Ives? Quando você precisar de alguma coisa, você sabe que eu estou à disposição. Eu fico feliz em ouvir isso. E também, se a senhora precisar de qualquer coisa, a senhora tem o meu contato, pode mandar uma mensagem para mim, que a gente troca ideia. E Ai, se obrigada, obrigada, a muito obrigada, de verdade. senhora quer acrescentar mais alguma coisa? Olha, o que eu queria falar é isso mesmo, né? Fiquem em casa, né? Tô com saudade de todos e a gente ainda vai se encontrar. Normalidade ainda, né, Willis? Vai É voltar. verdade. Espero logo aí ao trabalho, né? Até eu também queria agradecer também até não só a comunidade UFAL, eu conheci pessoas de Arapiraca, fora da cidade, que também foram muito acolhedoras. Agradeço também as pessoas de fora que eu conheci, né? Eu pego de vez em quando o aplicativo em Arapiraca e muitas vezes eu entro. Aí a pessoa vem e fala comigo, a senhora não é daqui, né? Eu falei, não, não sou daqui. O senhor é daqui? Ah, eu sou. Então eu conheci várias pessoas aí de Arapiraca, muito simpáticas, algumas até que trabalharam em São Paulo, no mesmo bairro que eu. Então foi, assim, as pessoas aí são muito acolhedoras, eu agradeço mesmo a Lagoas, os meus amigos, vocês aí pela oportunidade, né? Tá bom. Agradeço mesmo. Beijo, um monte de beijos no coração de todos que estão aí Tá bom. assistindo. Professora, mais uma vez, muito obrigado. E conte comigo sempre. Quando precisar, manda uma Obrigada, mensagem. obrigada, eu que agradeço, viu? Tá Precisando, bom. estou à disposição, tá bom? Tá bom. Boa noite, professora. Para Tchau. vocês, viu? Tchau. Isso aí.